Sou Anderson Moraes, iniciando mais um Domingo na Fórum. Hoje a gente vai continuar, né? O Brasil, o mundo está falando sobre isso, sobre o caso Marielle Franco, e eu trouxe aqui minha querida Mônica, deputada estadual, Mônica do Mandato das Pretas, um mandato extremamente empoderado, importante e necessário para o Brasil. Mônica, seja mega bem-vinda, e a gente tem que continuar desdobrando esse novelo, né? Porque dá a entender que já terminou, mas imagino que não terminou, né? Oi, Anderson. É uma alegria sempre estar com você aqui na Fórum. Pena que nesse tema tão difícil, tão duro, que nos atinge em cheio. E eu concordo muitíssimo com você. Embora as respostas óbvias tenha sido dada, a sensação que deixa a ampla participação das milícias na polícia e na política do Rio de Janeiro mostra que tem muito fio ainda para ser puxado nesse novelo. Tem muitas respostas para serem dadas, né? A grande surpresa do caso, que desde o início aponta que fossem as milícias que ocupam a política no Rio de Janeiro e a polícia, é a participação do Rivaldo Barbosa, o delegado, chocou a família, chocou todo mundo, por conta até do cinismo dele abraçar a família, receber a família, quando foi pedir rigor na investigação do caso, quando ele mesmo estava trabalhando para que o caso não fosse elucidado, sabia antes, deu aval, participou da elaboração intelectual do crime, né? Então é muito cinismo, é muita maldade, é muito macabro a participação desse sujeito no crime, mas demonstra também a amplitude da coisa. Ele foi por anos responsável pela delegacia de homicídios, teve responsável por outros casos, né? Ele foi delegado do caso do Marildo, e até hoje a gente está perguntando onde está Marildo e outros tantos casos que marcam o Rio de Janeiro. Como que ele foi nomeado chefe das polícias? Como ele foi nomeado responsável pelas polícias um dia antes da morte de Marielle? Por que Braga Neto ignorou os indícios fortíssimos que a PF mandou para ele de envolvimento do Rivaldo Barbosa com as milícias do Rio de Janeiro? Então tem muita coisa para ser respondida, muita gente no entorno desse caso que morreu. Isso, não só nomeou, essa é uma matéria importante, não só nomeou, mas como homenageou, né, esse sujeito. Então, qual é a relação desse sujeito com quem mais tarde seria ministro do governo Bolsonaro, que hoje está até as tampas envolvidas com a trama golpista, com a tentativa de golpe no país? O caso da Marielle é triste, mas é um caso que pode e deve nos levar a desnudar a relação do crime organizado com as instituições, todas elas. Intrinsecamente ligada à polícia, intrinsecamente ligada à política. Porque o que mais... Já é, o crime, ele tem... A gente não precisa voltar no crime, mas só fazendo adendo, ô Mônica, o crime já foi uma amostra que fala assim, é só uma neguinha vereadora que a gente mata, porque mataram até numa avenida principal, não foi nem escondido, né? O que mais choca é que eles não teve o zelo com o crime, não, mata aí de qualquer forma. Mas, além disso, você está trazendo isso, o Brasil, o mundo está olhando isso, que não é a milícia com 2 ou 3 ex-policiais, é deputado federal, deve ser ter deputado, e o delegado... Tribunal de Contas, vereador, ex-vereador, Isso! tudo. Agora eu penso com você aqui, como a gente fala muito sobre a importância do voto, Bolsonaro usou muito a não política, né, para falar, não, aí você ouve pessoas até hoje falando assim, não quero me envolver em política, não, é todo mundo ladrão, bandido. Como que a gente vai trabalhar, Mônica, pensando que a gente vai ter novamente campanha de vereador e prefeito? Que política é para pessoas como Mônica, Marielle, Sâmia, Boulos, Orlando Silva, Suplicy? Como mostrar que a política é a saída para a melhora do povo, das pessoas, se está tão desacreditado, em especial o povo do Rio de Janeiro? Como que vai ser essa
essa relação candidato e os seus eleitores? Isso atinge ainda mais as mulheres negras, porque a relação com a política é de medo, né? E agora passa mais ser de medo. Eu estou nesse lugar, mas eu sempre me ocupei de alargar a corda da democracia, né? Trazer mais gente para dentro, esticar a corda. Então, eu estou o tempo todo preocupada em ter um mandato estadual, mas fazer da política um lugar melhor para as mulheres, trazer mais mulheres, mais negros e negras para esse espaço. Então, eu estou numa rodada de conversa, porque a gente está na semana final, né? Para as pessoas que querem ser candidatas decidirem o prazo da janela de filiação, enfim. É agora, quem vai ser candidato tem que decidir essa semana. Então, eu estou tentando amarrar umas lideranças que eu acompanho pelos interiores, e entre as mulheres negras, o medo está gigante. É muito comum elas me dizerem, né? Como é que eu vou entrar nesse cenário? Como é que fica a minha vida? É de uma ousadia, de uma coragem sem tamanho. Da Aniele, irmã da Marielle, meu abraço. Da Mônica Benício, viúva de Marielle, meu abraço, que seguem disputando a política, que seguem fazendo da política instrumento de luta pelos nossos, o seu legado. Mas, até por isso, Anderson, a coisa não pode terminar por aqui. Até por isso, até para o Estado democrático dizer que é democrático de fato, a gente precisa também ter a sensação que o jogo pode virar, que existe uma maldade, o que governa o Brasil, que não nesse momento, mas que está entranhada as estruturas, eu quero dizer, que pode ser vencido, que pode ser contido, que deve ser contido, porque nós somos Brasil de Chico Mendes, de Mães Bernadette, de Marielles, conflito de terra sangrento do jeito que a gente tem, genocídio dos povos indígenas, do povo negro, e sim, eu acho que Marielle foi uma vítima, tanto porque provocava ódio por ser quem é, e mesmo assim muito altiva, tanto porque acharam que a vida dela não ia valer nada. Note também como eles atuam com um padrão de destruição de reputações que faz com que a própria sociedade brasileira, em sua maioria, apoie execuções extrajudicial. Marielle morreu, e antes do IML retirar o corpo dela da cena do crime, já estavam disparando fake news sobre uma possível relação dela com um crime que a matou, na verdade, né? E naquele momento a gente percebe que existe uma tática dessas pessoas para matarem. Basta mentir sobre elas. Quantos jovens estão morrendo agora, nesse momento, no estado de São Paulo, e depois dizem ele estava com uma arma, atirou contra a polícia, ou faz parte do crime organizado e etc. Então, basta que se minta, que se destrua uma reputação e etc., que se autorize execuções aqui no Estado brasileiro. Então, o caso da Marielle, ele mostra que tem muita coisa que a gente fazer, principalmente no cuidado da vida. A gente não deixou. Foram 6 anos que muita gente saiu às ruas para gritar quem mandou matar, por que matou, para não ser mais um crime que caia no esquecimento, mas que a resolução desse caso nos diga que o Estado brasileiro tem a responsabilidade de resolver todos os crimes contra a vida. Todos os crimes contra a vida têm que ser investigados até o fim, os culpados responsabilizados, porque senão a gente banaliza a vida. E o caso da Marielle, ela foi escolhida porque acharam que mais uma vez ia banalizar um corpo preto. Certamente, mais uma vez vai banalizar a vida de um corpo preto. Só que nós não deixamos as duras penas. Mônica, Eu ia dizer que o Estado brasileiro precisa fazer isso por todos os corpos pretos. eu acompanhei via Jornal Empoderado, eu acompanhei via Candidaturas Empoderadas, que a gente divulgou centenas de candidatas e candidatos, como Mônica, como Luana Alves, Érica Hilton. E eu percebi uma coisa. Quando a Marielle é assassinada, aumentou muito o número de mulheres negras, em especial, que queriam
continuar o legado dela, se sentiram fortes para. Aí, na próxima, vou pôr em 16, aí acho que é 18, daí vem uma próxima, eu percebo que as pessoas queriam se candidatar para ser representadas. Elas não queriam dar mais a representatividade dela para alguém. Ela falou assim: não, eu vou dar um exemplo. Uma senhora lá de Patinga, Minas Gerais, ela era sacoleira. Ela queria ser vereadora porque toda vez que ela ia vender as coisas dela, tomavam as coisas dela. Ela queria ser vereadora para poder falar o seguinte: eu quero mudar a lei para que a gente tenha direito de trabalhar. Então, primeiro eu vi essa. Agora você está trazendo uma questão que a gente vai ver o impacto lá na frente, se as pessoas ainda vão continuar querendo estar na política, porque tem uma questão. Além do assassinato de Marielle, nós temos uma direita extremamente violenta. Mas não é todo dia. Então eu não sei nenhum projeto do Nicolas Ferreira, mas eu sei todo dia uma violência que ele faz contra uma pessoa verbalmente, enfim. E isso, Zambelli, tem um monte de gente. Ô, Mônica, uma pergunta que eu nunca fiz para ninguém, mas eu sempre quis fazer, acho que você é a pessoa ideal para responder. Você acha que se nós tivermos um congresso cada vez com mais mulheres, você, pelo menos, você não fica alvo fácil de ser a única, né? Por exemplo, tem uma outra moça em Americana que ela é a única de esquerda lá. Você acha que se Marielle tivesse L mais 20 naquela casa, poderia ter, não evitado, porque a gente não sabe, isso é muito futurologia, mas você acha que ameniza, pelo menos, se a gente aumentar o número expressivo de mulheres e homens negros, indígenas, gays? Sim, acho que sim. Não só a proteção das nossas vidas, porque a gente consegue ampliar os nossos direitos, mas o alcance da política na defesa da vida das pessoas. Como eu te disse, Marielle, aplicou-se a Marielle a vala comum da morte dos jovens periféricos. Se envolve ali num conflito e depois mente sobre eles, mata eles, mente sobre eles e fica tudo certo. A gente tem que disputar na política, claro, que a gente se sinta mais protegida, mais acolhida, mas isso só vai acontecer quando todas as vidas tiverem valor, né? Quando a gente Isso. vencer a autorização de matar do Estado brasileiro ou do crime organizado. Então, quando nós formos a talvez a gente consiga disputar e desenvolver políticas de proteção à vida, que o Estado brasileiro ainda não oferece, para lutadores de direitos humanos, para ambientalistas, para as mulheres trans, para o jovem preto periférico, para parlamentar de oposição que é sozinha na sua Câmara Municipal e que sofre muita violência política de gênero, mas violência pesada mesmo. Quantas de nós não tem convivem com ameaças cotidianamente, na dúvida se está fazendo melhor para si mesma e para a própria família. Mas eu queria voltar numa coisa que você falou. Lógico. Que em 2018 houve uma onda de mulheres tentando ocupar o lugar, inspiradas por Marielle como semente. Eu vivi 2 momentos que dialogaram muito e que eu tenho certeza que faz parte do crescimento da participação das mulheres negras na política. O primeiro com Marielle em vida. Tá. A gente trocou pouquíssimo, mas eu tive a oportunidade de estar em muitos espaços com ela, ouvindo ela falar da necessidade de ocupar a política. Marielle se ocupou da formação de candidatas. Marielle se ocupou de conhecer mulheres como eu e como outras tantas que vieram depois dela para fazer o que eu estou fazendo agora, para dizer para elas que é preciso. Então, isso ia acontecer com a vida dela, porque ela, a Sâmia, a Talíria, à época, tinha uma organização de formação de candidaturas. Eu fiz um curso de comunicação com o time da Marielle, porque ela queria socializar como foi que ela ganhou uma eleição com pouco dinheiro, coisa que eu também vou fazer. Então, eu vivi a ocupação da política por mulheres negras com a Marielle, e aí, no momento seguinte, muitas de nós que já estávamos se preparando, sentimento de vingança mesmo, de revide,
Se acharam que ao matá-la ia assustar a todas ou ia silenciar todas, nós seremos muitas. E aí uma onda se ergue. Depois disso, a gente viveu muitos outros momentos no Brasil, no mundo, da própria democracia, e eu acho que a gente ainda está vivendo esse pavor das pessoas de ocuparem, essa ocupação, esvaziamento das nossas pautas pela extrema-direita, o capitalismo se apossando de pautas históricas nossas. Então, o feminismo vira marketing cor-de-rosa, o ambientalismo vira pincelada de marketing verde. Eu mesma não só lançar mulheres negras, né? Eu vim de um formato inovador, mandato coletivo, fiz primeiro. Hoje eu até dialogo com os eleitores, assim, tem que tomar cuidado com a forma, com a ética, porque nem só um mandato coletivo vai te representar. Quem é esse coletivo? Por quê? E etc. E tal. Então, porque formas caras e pautas caras vão sendo apontadas. Tem o mandato coletivo da polícia agora, né? Então é complexo a forma como se pega as nossas coisas. Tem mulheres negras na extrema-direita, já tive um embate com uma, inclusive, que não gostou muito de ser chamada de Tolkien por mim, mas é a verdade, para dizer que eles praticam a inclusão, eles dão uma pincelada de pessoas que estejam afim de topar ser atrasalado do nosso povo e ficar do lado de gente que nos mata todos os dias. E aí, a essas pessoas, a gente tem que dar o nome certo. Não é parte da nossa comunidade, tampouco está lutando pela legalização das nossas vidas. É atrasalado. Tá indo lá para ser usado por racistas, supremacistas, para dizer que não são. E aí isso tem um nome, Tolkien. Então, assim, é um momento complexo, mas eu volto a repetir o que eu disse no começo. A revelação de todos os detalhes do assassinato da Marielle Franco tem condições de nos dar subsídio para refundar o Estado democrático de direito, para quem sabe um dia ele seja de fato uma democracia para todos. Aí que tal, como diz o professor Denis de Oliveira, que o Denis fala, a democracia não chegou na periferia, não chegou no quilombo, né? Também chegou na aldeia, e é uma coisa muito louca, né? Que a gente mudou o governo, mas a gente vê os desafios, né? Desafios que eu vejo o Silvio Almeida passar para poder falar de direitos humanos, para poder falar do golpe de 64, é tudo muito difícil ainda. E essa educação política mudou, né, Mônica? Eu achei incrível você trazer esse relato de Marielle querendo ajudar e mostrar como ela chegou no poder. Agora você tem um outro desafio, não é como chegar no poder, não é só ganhar, é como você se portar, como você se defender. Porque eu lembro que o Nicolas Ferreira falou assim: a gente vai vir para atrapalhar o governo. E normalmente, quando alguém fala isso, quer dizer, olha, a gente vai ser do contra, vai ter outras ideias. Não, ele veio para atrapalhar mesmo, eles vêm para fazer palhaçada num lugar tão sério que diz sobre a vida de tantas pessoas, né? Então eles estão aí para dar afeto para o Silvio Almeida, o Nicolas veio com peruca roxa, a Zambelli, que corre atrás de um homem armado, hoje xinga numa comissão. Então, são pessoas que estão ali para contribuir para a vida, até porque os eleitores dessas pessoas também, ora são alienados, alguns são pobres alienados, pobres, como diz, pobre mesmo, de grana mesmo, que ao invés de reivindicar que esse seu parlamentar cuide para que ele tenha um bem viver no hospital, gosta de ficar vendo esse TikTok dele engraçadinho, né? E tem também pessoas do mal que são eleitores dessas pessoas que têm prazer. Vamos ver aqui, ó, eu vi uma matéria aqui que eu nem vou citar muito. Teve umas congressistas aí lá no Rio Grande do Sul que comemoraram, né, a morte de Marielle. É uma coisa assim que eu falo muito, sabe, Mônica? Essa guerra esquerda e direita não nos serve porque, como disse ele, a gente é negro no meio disso tudo. Mas tem um lugar que serve para todos, a humanidade. Por exemplo, a mãe do Bolsonaro morreu. Não saiu de mim nenhum tipo de brincadeira. Não tinha motivo para sair. Nem do Olavo de Carvalho. Meu, acabou, que fez a passagem, que fique lá, a gente cuida o que tem que cuidar aqui.
e eles querem que a gente vá para essa vala comum, né? Ele quer que você xingue, que você tenha ataques lá na e é isso que eles gostam, né? Eles vivem disso. E é muito difícil fazer política assim, né, Mônica? Tipo, você querendo ser sério e o outro querendo fazer conteúdo para mídia social, sem responsabilidades, né? Porque eles estão lá para fazer a manutenção dos interesses dos negócios. A Isso. política brasileira sempre foi feita para interesses de negócios e não de pessoas. É o benefício fiscal, é o que vai crescer, é quem vai ganhar mais terra apesar de ser milionário, quem pode matar o outro, enfim, quem vai ter segurança, quem não vai ter nem esgoto. Enquanto quando a gente está lá, cada minuto que eu passo no parlamento, eu penso que enquanto a gente está em debates para racistas se regozijar, porque eles adoram, viu? Ficar criando vídeo de humilhação de mulheres, de humilhação de negros, adoram. Aí depois racistas ficam assistindo aquilo, se divertindo na internet. Enquanto aquilo está acontecendo, tem pessoas morrendo, entendeu? Enquanto a gente fica ali brigando, é uma pessoa que está numa fila para um hospital da vida que está morrendo. É uma pessoa que vai ser atingida diretamente por uma chuva em área de risco, que vai morrer. É um gatilho puxado pela polícia ou pelo crime. É um dos nossos que não aguentou a dor da vida, que caiu na cachaça e bebeu até morrer. A cada minuto que eu estou aqui, enfim, e que a gente está discutindo coisas, a política deixa de atender e salvar e preservar a vida de alguém. A questão é que para eles está bom desse jeito. Eles defendem o Estado mínimo. O Estado mínimo é o não Estado. O Estado, para a gente, é o postinho, a escola pública, o asfalto, é o saneamento básico. Então, para eles está bom. Quanto menos Estado, melhor, menos interferência no poder de mercado, o dinheiro ainda é o único sujeito de direito no nosso país e a gente precisa defender o pouco que a gente tem. Parece que cada vez mais a gente vai aceitando menos, né? A gente vai dando graças a Deus que não é um absurdo. Eu acho que o Bolsonaro jogou a régua tão lá em cima que depois do Bolsonaro, a gente está dando graças a Deus por não ser tão absurdo. Mas o que está acontecendo é um absurdo. E eu, particularmente, eu acho que existe discriminação racial e violência racista em todos os espaços políticos, machistas também, inclusive nos bastidores, nos partidos políticos, nas organizações de direita e de esquerda. Já tenho e acumulo e sou conhecida por não ser uma pessoa fácil nos corredores com quem quer que seja, porque eu não tolero violência racista comigo e com as minhas companheiras. Eu já coloquei a atividade do meu partido abaixo por chegarem nas minhas companheiras de movimento pretas e pedirem, por exemplo, para a gente ajudar a recolher o lixo. Não que eu acho que a gente é parlamentar e que a gente não pode recolher o lixo de uma organização, mas por que não fomos convidadas a debater a divisão das tarefas? Chega com uma tarefa dessas para a gente. Eu não tenho problema em dizer que a gente tem que vencer o racismo em todos os espaços mistos, mas eu acho que existe uma interpretação errada entre direita e esquerda, nós continuamos sendo negros, porque na direita a gente não é gente, na esquerda a gente está lutando para entender que CEP, luta por moradia, é a reparação de racista mais urgente no país, porque a gente ainda não teve direito à terra, porque o postinho vai salvar a vida do povo preto, porque quando a gente luta contra a letalidade policial e pela desmilitarização da polícia, a gente está dizendo que vidas negras importam. Quando a gente está lutando contra as alterações climáticas, é porque a gente não quer que os nossos griots morram nos morros da vida do estado de São Paulo, no litoral norte. Então, existem discriminação em todos os espaços. A sociedade brasileira é racista, tem uma forte cultura racista. Em todos os espaços mistos, eu vou terminar uma atividade torcendo o nariz e falando para o irmão, ô, segura sua onda. Mas existe uma diferença entre direita e esquerda para o povo preto. Existe. Ô, Mônica, você falou que a velha questão deles defenderem o Estado mínimo
para nós, né? Mas a coisa é o seguinte: o Estado mínimo é para nós e eles querem o máximo do Estado. Eu vou trazer uma coisa aqui para você, para a gente conversar, que é sobre isso. Nós temos que ter o posto de saúde precarizado, a escola precarizada, e eles não. Eles ficam gozando com todas as benesses do que o racismo, o machismo deles, que primeiro é uma coisa que só Freud explica, eles têm um problema seríssimo com mulheres, né? É seríssimo. Eu lembro que tinha um cara, quando eu trabalhava na prefeitura de São Paulo, ele ficava batendo na Bíblia, fazendo aqueles versículos, aquele cara que acha que ninguém aguenta em casa, e todas as falas dele eram contra mulheres. Todas, todas. As mulheres queriam bater nele. E aí é o seguinte, esse aqui ó, é um que agora que é o Estado mínimo, né? É o cara que sempre gozou de todas as benesses, falava atrocidades o dia inteiro, né, no canal dele, falou de judeu, falou de negros, falou de tudo. E agora se vê numa situação onde ele fica pedindo advogado de graça, mesmo que seja para criar um ambiente onde ele é coitadinho, mas a gente sabe que uma coisa é ele viver com o dinheirinho dele no Brasil, outra coisa é esse mesmo dinheiro nos Estados Unidos, que não dá para ficar, que lá não tem SUS, né? Então, ele é necessariamente, ele ainda fala, quem me ajudar vai ganhar com visibilidade. Daí, se eu sou um advogado, eu falo, visibilidade que eu vou ter com você vai pagar o boleto da minha água e da minha luz, né? E aí é isso, né? Eles querem sempre que a gente esteja morando em cima do canal aberto, do córrego aberto, e esse é o desafio. E uma coisa que eu queria perguntar para você, Mônica, se isso já passou pela sua cabeça e a conversa com parlamentares, principalmente do seu partido ou de outros partidos, já pensou em desistir da política? É todo dia chorar um pouquinho para aliviar. Eu, eu, eu não escondo de ninguém. A minha ferramenta de trabalho é meu corpo, a minha saúde mental, a minha capacidade de organização, de diálogo e de convencimento das pessoas, porque a política não vai mudar só porque eu escrevo os melhores projetos. E eu escrevo bons projetos, mas é todo um esforço para ganhar opinião pública, para a opinião pública pressionar a política, porque só eu pedindo por favor ali, ninguém me escuta. Mas é difícil, sim. Eu acho que quando você é preto, quando você é mulher, eu acho que esse sentimento está presente no dia a dia de todo mundo que tem o meu corpo e não importa onde ele esteja. Na indústria, no comércio, no mundo de negócios, aí na comunicação, você tem que fazer muito esforço e tem muita gente te invalidando e tem muita coisa dando errado. Tudo conspira para a gente ter que fazer muito esforço, muito esforço. Eu tô há uns 20 dias sem tirar folga, por escolha. Por escolha. Como eu te disse, a janela eleitoral vai fechar agora, nessa semana que se inicia. Eu queria passar por algumas cidades onde a gente tem trabalhos juntos a lideranças para fechar esses trabalhos, porque é legal pisar no território e ver a realidade desse estado tão diverso. Eu viajo sempre, mas também para dar os últimos gásinhos nas irmãs, de falar: você está pronta? Nós vamos e etc. Então, eu me esfolei, esse estado é enorme. E aí começa, eu não vejo meus filhos, o marido começa a ficar bravo e cobrar, amor, te amo, tô com saudade. Um carro que aparelha no nosso carro na estrada e você pensa, ih, morri, agora eu morri. Uma viatura da polícia que está fazendo blitz, que ameaça parar o nosso carro, eu penso de novo, Isso. ih, morri, agora eu morri. Um sujeito que para do seu lado na rua e fala, oi, e aí você pensa, ih, morri, agora eu morri. Então, todo mundo sabe que eu desenvolvi crise do pânico, eu já falei disso em outros tantos espaços,
por conta desse momento da política, minha cabeça funciona em outra chave. Eu sou a pessoa que sai pela rua pensando, ih, morri, agora eu morri. E isso é muito cansativo, exaustivo. Mas também tem a outra coisa, por exemplo, já é a segunda vez que eu aprovo um projeto que fala de cuidado das mulheres que perderam bebê, aborto espontâneo, natimorto, morte fetal e uma série de fatores que faz com que uma a cada 4 gestações não termine com o nascimento de um bebê vivo, é um número muito alto. E aí, já é a segunda vez que eu apresento esse projeto, que eu protocolo esse projeto e chega no governo, o governo ignora. Então, é um baita trabalho para não avançar. E é de chorar que falte tanta sensibilidade no acolhimento de mulheres. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. E aí eu dou aquela choradinha, eu me acolho e me recolho com as minhas irmãs. Uma codeputada vem e me lembra algum lugar que a gente avançou, alguma coisa que chegou, algum recurso que chegou, uma obra que a gente entregou, um aparelho que está sendo inovador para alguma comunidade tradicional que a gente frequenta e visita todas. Eu me olho no espelho e falo, a revolução não é uma corrida de 100 metros, Mônica, a gente está só começando e a gente tem que puxar mais gente. E aí seca as lágrimas e segue. Segue ainda olhando para outras mulheres pretas e falando, vem comigo, vamos ocupar a política juntas. É possível, vamos transformar esse estado de coisas. Mas entre nós parlamentares eleitas, quando a gente senta para tomar uma cerveja, um café juntas, a gente troca projetos, etc. Mas o mais comum mesmo da gente falar é de terapia e segurança. Esse é o bastidor da política brasileira. Eu já tinha falado isso há muito tempo, quando estava em campanha ainda, que terapia tinha que estar na cesta básica do povo brasileiro, junto com absorvente e escova de dente. Tinha que E estar na uma escola. Não, porque a terapia pós-pandemia e governo Bolsonaro, ela não é um luxo, ela é uma necessidade. Né? Sim, e a Ela é gente se uma acostumou necessidade. com o trabalho, né? Não, para a gente já é por ter sido retirado de África e colocado aqui. Porque a gente tem que pôr esse lugar também, porque quando um amiguinho, uma amiguinha italiana, descendente espanhol, fala, a gente também teve descendente que sofreu, eu falo assim, não, vocês escolheram vir para cá, independente do país tá mal ou bem. A gente não teve escolha, né? A gente foi retirado. E outra, não tivemos nenhum projeto para que recebêssemos terras. Não, a gente jogou lá, vai lá para a favela, vai para o morro, se vira vocês aí. E a partir daí, o que deve deixar eles com mais raiva, que apesar de tudo isso, a gente tem Mônica Seixas, a gente tem Silvia Almeida, Djamila, Sueli Carneiro, a gente tem mídia preta. Os caras falam, a gente tirou tudo dessa gente. Por que essa gente continua? Insiste, né? Tem Benedita aí na política, Paim na política há tanto tempo, Vicentinho. Então é isso. Eu falo assim, a gente já tirou tudo desse povo, e daí eles fazem um tal de Luiz Gama. Como que pode isso, né? Faz o Pelé, e isso irrita eles muito, né? Que o nosso Muito. lugar para eles era aquele lugar, mas a gente, eu acho que o ponto de... ou nos Pode falar, até, amor. ou até hoje nos matam com política. Uhum. Matar com política é pensado mesmo, no posto que não funciona e te deixa doente até morrer, até a bala perdida, que só acha corpo preto, ou na distribuição de terras. O Estado de São Paulo está distribuindo terra. É uma distribuição de terras históricas que está acontecendo nesse momento pelo governo Tarcísio. Nunca se distribuiu tanta terra. 1 milhão de hectares de terras públicas do Estado de São Paulo, que antes eram floresta em pé e que agora foram desmatadas, o Tarcísio está redistribuindo. Agora me pergunta quantos centímetros para o povo pobre. Ele está doando as terras para os grileiros que desmataram esses territórios. Então, assim, a gente nem é gente. E eu posso falar de mim, mas a gente pode falar do Vini Júnior, por exemplo. Olha a gravidade do Vini Júnior dizer que está perdendo o prazer de jogar bola por conta das violências racistas que ele enfrenta. Isso a gente precisa ter explícito. Não importa qual é a sua posição. Não importa qual é a sua posição,
que lugar que você ocupe. Não adianta ter pretos no topo, pretos no poder. Não importa qual é a sua posição. Não importa você jogar futebol no circuito mais caro do esporte, na liga mais hypada. Racismo sempre vai te alcançar. Você pode ser a Beyoncé, diva maravilhosa. O racismo sempre vai te alcançar. Isso é verdade. Mas a gente precisa mudar a regra do jogo. E para mudar a regra do jogo, a gente precisa se apossar das instituições. Então, por mais que eu chore e que eu sofra, eu diga: vamos, povo, vamos junto, vamos junto, sem desistir. Ergue essa cabeça e vamos junto. Ô, Mônica, você está falando uma coisa que é de suma importância, de eu ouço você, eu fico vendo o meu dia a dia. Quando eu pego o meu celular aqui, ó, e eu vejo pessoa que eu não conheço, um telefone desconhecido me chamando, 80% é um familiar que teve uma vítima de bala perdida, ou prisão injusta, ou violência familiar. Né? Então, eu entendo perfeitamente esse lugar. E você tocou do Vini, eu achei bom, porque inventaram no Brasil que basta você saber entrar e sair dos lugares, ser educadinho, que isso vai estar afastado, né? Era uma ideia bem antiga que fala, mas eu até entendo porque pais falavam isso, familiares, para tentar te proteger de alguma forma. E aí também falou que caso você tenha dinheiro, o racismo é uma coisa social, né? Muitos defendem. A Aniele Franco foi falar do racismo ambiental, e daí teve pessoas que falaram, não, pode ficar falando que é só pessoa preta que morre em enchente, tem as pessoas brancas. Daí, quando a gente vai olhar ou a fotinho das pessoas, cai por terra qualquer discurso relacionado a isso. E falavam que bastava você ter dinheiro. A gente tem Vini, você tem o Michael Jackson que sofreu com isso, você tem a Thaís Araújo, você tem muitas pessoas importantes, o próprio Pelé, mano. O próprio Pelé, com seus problemas ou defeitos, sofreu com isso. E a gente vê no próprio futebol, né? A gente tem hoje ex-jogadores que fizeram coisas horríveis, que contém programa esportivo, e você vê a quantidade de jogadores negros que estão ali como dono de programa. Ele é convidado, ele é secundário para. E outra, o papel dele é muito bem posto, que é fazer rir. Tem que contar piada engraçada para estar ali. É o Mussum, né? O Mussum sofreu muito com isso, né? Que ele tinha que ser um engraçado e não poderia, mas era um engraçado racializado, né? Que a gente vê que isso incomodou num certo momento, mas o dentro do jogo, que é um outro jogo, né, Mônica, que é o capitalismo, né? O capitalismo também, o Kabengele fala que não dá para a gente destruir racismo feito com o capitalismo, né? Tem esse outro lugar, né? Porque o capitalismo ele precisa daqueles que não serão considerados sujeitos para serem explorados até a exaustão, para beneficiar aqueles que acumulam. A acumulação é o grande fim da exploração. Então, quando a gente também vai falar de interseccionalidade, no Brasil, classe se confunde com raça. Na nossa realidade, acho que em toda a América Latina, classe se confunde com raça. Perfeito. A gente não vai se emancipar só por nós mesmos, nós queremos emancipar as mulheres, nós queremos a emancipação das pessoas com deficiência, nós queremos a emancipação dos idosos, que são descartáveis também na nossa sociedade. A gente quer a emancipação das pessoas trans, que mal são integradas a emprego e renda, a situação laboral, a formação, né? A grande maioria nem completa o ensino médio. Então, a gente sabe que essa condição a raça não existia antes do capitalismo, né? A gente se dividia a humanidade de povos, mas por conta da geografia e cultura, não por conta de fenótipos. A gente começou a olhar para uma pessoa e falar: você é negro? Quando a gente começou a ter uma organização capitalista que se confunde e coincide com as explorações das Américas. Então, é uma coisa completamente ligada à outra, e nós termos consciência disso também nos ajuda a ser a resposta da totalidade. Muitas de nós aqui no parlamento estamos dizendo que a gente quer discutir racismo primeiro, porque racismo é uma causa importante que vitimiza pessoas. Mas a gente quer discutir tudo?
que a gente quer discutir economia, que a gente quer discutir saúde, que a gente quer discutir tudo, porque tudo precisa mudar para que a gente tenha um mundo que aceite a vida das pessoas, que a gente tenha um mundo que preserve a vida das pessoas. Eu vou falar desse caso brasileiro, mas a gente pode aplicar isso a outro grupo vulnerabilizado e racializado no mundo, que são os palestinos. Os palestinos são racializados e sofrem racismo. Né? O Estado de Israel, e, gente, não confundir o Estado de Israel com o povo judeu. Não confundir o Estado de Israel com o povo judeu. Ainda que o Brasil se tornasse uma república teocrática no governo Bolsonaro, nós não poderíamos confundir o governo brasileiro teocrático com os evangélicos. Né? Existem evangélicos, no plural. Existem judeus e existe o Estado de Israel. O Estado de Israel tem uma forte cultura supremacista. Não de judeus, mas de povo branco. Há diversas denúncias de embranquecimento do povo judeu que se mudou para Israel para afirmar lá a sua cidadania. Por exemplo, a esterilização de judias etíopes, as africanas, que vieram de África para morar ali. E eles praticam racismo cotidiano contra o povo palestino. Não há apartheid. Então, a gente precisa tomar consciência disso, de que nós queremos nos emancipar, porque aqui, no contexto de América Latina e de Brasil, nós somos vitimados pelo racismo, mas nós queremos um mundo em que todas as pessoas tenham a sua vida como direito inviolável, que todas as vidas sejam aceitas e que a gente tenha que nós somos radicalmente diferentes. Nós somos diferentes, nós somos todos diferentes. Esse papinho de que nós somos iguais ignora, silencia e mata muita gente. Nós não somos iguais, nós somos todos muitíssimos diferentes nessa terra e temos que aprender a conviver. E esse é o centro da luta antirracista no mundo. Mônica, maravilhosa. Eu queria convidar todo mundo para esse papo da Marielle. Essa matéria do Mauro é uma matéria muito boa que expõe um pouco como está o Rio de Janeiro. Fala que praticamente o Mauro coloca aqui, jornalista aqui da Fórum, que tirando o PSOL, muitas entidades, tem o bolsonarismo, tem ligações petistas, né? É boa a matéria, tem Eduardo Paes, tem muita coisa envolvida no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é uma crise profunda, né? No final das contas. Eu aconselho vocês a lerem essa matéria com calma, com cuidado. E eu queria terminar esse nosso papo aqui falando que a gente fala muito da Marielle, quando a gente fala dela, a gente fala muito da palavra semente. E eu acredito muito, muito nisso. Eu acredito que ela foi semente para brotar Mônica, Luana, muitas mulheres incríveis que eu admiro demais mesmo. Eu admiro vocês demais. E acredito que tem duas coisas que a gente tem que fazer, Mônica. Uma é continuar incentivando sim essas mulheres a estarem na política, 500 mulheres, 600 homens, 1.000 gays, é isso, os quilombolas, os indígenas, porque assim a gente vai ocupar esse espaço que é nosso, né? Que fica parecendo que o Brasil ele foi montado de homens brancos para homens brancos, mas a gente tem que cortar isso. É um lugar que a gente tem que estar, que eu faço questão de sempre estar, que são as escolas. Eu acho que a escola secundária, debatendo, discutindo, tendo professor com coragem de discutir, trazer diretoras e diretores que possam convidar Mônica para poder bater papo. Isso é importantíssimo. O Jornal Empoderado participou ano passado da jornada da educação infantil, em escolas ao redor do Brasil, foi a luta antirracista. Esse ano é LGBTQIA+. E vai precisar muito de todo mundo, porque se para falar de racismo já foi uma dificuldade, imagine falar da causa gay, trans, dentro dessas escolas conservadoras. Vai ser um parto. E a gente vai precisar de todo mundo para contribuir, até como segurança física, eu penso. Infelizmente, é real.
E eu queria falar que essa semana a gente teve um orgulho muito grande de participar aqui, ó, que eu vou pôr aqui, ó, da premiação que a Sâmia Bonfim, junto com a Luana Alves e outros parlamentares fizeram para a Mônica. Foi a coisa mais linda, que foi isso que Mônica disse, que Não é a foi para mim, não, que semente. elas me fizeram homenagem. Foi para Mãe de Osasco? A Zilda, maravilhoso. Teve a Zilda, mãe de Osasco. Nossa, foi lindo. Foi no nosso Instagram, tem bastante coisa lá também. E é isso, né, Mônica? A gente precisa não ter medo, né? E falar assim: olha, nós somos muitas, muitos, e temos coisas incríveis para apresentar. Se você não gosta, se você não está preparado, isso não é um problema nosso, né? O nosso problema aqui é mostrar que existe muita coisa boa acontecendo. Existe muita Mônica, existe muita gente que quer fazer o bem, mano. Tem muita gente que quer fazer. Foi o prêmio Marielle Franco, foi muito legal. Teve homenagem, foi uma para Zilda, que perdeu um filho, né? Naquela chacina horrível de Osasco. Teve menção rosa para a Roberta, que é a liderança de comunidade, né? Que foi muito bonito. E teve a Regina Maria Freira, assistente social, que ajuda a pessoa em situação de rua. E é isso. O que nos move a continuar é a gente nos juntarmos cada vez mais e mostrar coisas positivas nossas. Mas não é para mim que tem que mostrar, e nem quem está vendo o programa, mas é para a sua vizinha, para o seu vizinho. Né? É o cara do Uber que chega desanimado, vai te trazer uma comida, você fala, seu companheiro, você sabia que você tenta discutir essa lei nova de aplicativo, tenta procurar o galo, procurar o governo, as coisas. Eu acho que a gente tem que também ter um papel, né, Mônica? De tentar fazer o esperançar. E eu sempre gosto de terminar os programas aqui com o esperançar, e eu queria deixar que você fizesse isso. Ué, Que você é a pessoa. Eu te chamei porque você é a pessoa perfeita para falar sobre isso e também sobre esperançar. Não só sobre Marielle, o caso, mas sobre. Você é uma Marielle, você é fruto disso. eu acho que a Marielle, ela é semente, não porque ela nos deixou e a sua morte nos traz revolta. E só de revide a gente vai continuar ocupando. Marielle é semente porque em vida ela escolheu não só ocupar esse lugar, mas cuidar para que outras mulheres ocupassem também, para que negros e negras ocupassem também, formar lideranças, acompanhar lideranças. Lá no Rio, eu nem gosto do tratamento, mas tem umas 3 mulheres que os jornais tratam como herdeiras de Marielles, porque foram Tá. suas assessoras ou trabalharam próximo. Não são herdeiras de Marielle, são lideranças com quem Marielle trabalhava, fazia parte do grupo, do coletivo de Marielle. E Marielle viajou esse país junto com Sâmia, junto com Talíria, junto com Fernanda, que incansavelmente não param de puxar outras mulheres. Eu sou fruto do trabalho delas e eu também escolho, assim como Marielle, ser uma deputada estadual, trabalhar muito pelo meu estado, mas em toda a minha jornada ser quem impulsiona, quem forma e quem ajuda outras mulheres, pessoas negras e indígenas a ocuparem a política. E eu acho que a política é a coisa do cotidiano. É a fome, é o preço do arroz, é a qualidade do asfalto, é o atendimento no postinho. É um assunto de todos nós. Está na hora da gente se empoderar. Esse ano de eleição é um ano que o bolsonarismo vai com tudo para cima das prefeituras para recompor o poder, inclusive e sobretudo no estado de São Paulo. Nos interiores eu sinto um clima meio de terra arrasada, nossa militância desmoralizada, perdendo a esperança e etc. Todas as minhas eleições eu fui zebra. Ninguém botava fé, ninguém dizia que era possível, mas a gente sempre achou que era. Então, você que está aí na sua cidade, eu vou aproveitar o tempinho, ó. Última semana para vir para o PSOL, pode me procurar nas redes sociais. Você, mulher candidata progressista, que está aí se sentindo sozinha, pode me procurar também. Você que pode apoiar campanhas, você que pode tirar uma foto,
emprestar um trabalho de arte visual, você que pode editar um vídeo, você que pode soltar um panfletinho no caminho que você passeia com o cachorro. Esse ano é o ano da gente se engajar muito na política. A gente não pode continuar perdendo por WO. É tarefas que vão colocar o corpo à disposição, mas é tarefa de todos nós tornar cada vez mais possível. Anderson me pediu para dar uma palavra de esperança. Eu não tenho esperança que não seja em vocês, em nós, na nossa auto-organização, e que não passe pela política. Por isso, eu quero fazer um grande chamado à responsabilidade da gente disputar eleições, sim, em cada cidade desse estado, nas 645, disputar as ideias progressistas e apoiar a campanha daqueles que corajosamente fazem isso. Quero terminar só agradecendo a todas vocês, Leci, Benedita, Erika Hilton, Sâmia, é muita mulher, Luana Alves, Elaine Quilombo Periférico, Débora, você, Mônica, todas vocês, a Thalíria é maravilhosa, a Beni Brioli, todas vocês que proporcionam todo dia que que a gente possa ter o esperançar. Muito obrigado por tudo. E conta comigo para o que vocês precisarem. Obrigada, Anderson. Um abraço, gente. Até.